Pastor, Deus abençoe. Obrigado. Boa noite, irmãos. Que boa noite, fraco. Não comeram nada hoje à noite? Boa noite, irmãos. Melhorou. Ainda está fraco. Estamos alegres por ver então aqui agora de volta o pastor Aran, não é? Ele deve ter muitas notícias lá da Armênia, né? Famosa terra, muito, ele confirmou. Os irmãos vão ouvir, não demora, as experiências que ele obteve ali, naquela terra famosa. Inclusive, não sabem que é famoso porque dizem que lá que ficou o quê? No Monte Arará. Lá está lá. Desculpa. Eu tenho por costume, não sabem, antes de ler a Bíblia, cantar o nosso corinho, eu tenho um lindo tesouro, um tesouro dado por Deus meu. Nós andamos juntinhos, minha Bíblia e eu. Eu tenho um lindo tesouro, tesouro dado por Deus meu. Nós andamos juntinhos, minha Bíblia e eu. Quero ver quem não trouxe Bíblia. Eu tenho um lindo tesouro, tesouro dado por Deus meu. Nós andamos juntinhos, minha Bíblia e eu. Segurem assim. Olha para quem não tem a Bíblia. Você está sem a Bíblia aí? Ih, rapaz, esqueceu? Você lá, não esqueça mais não. Viu? Vamos abrir a Bíblia. Na carta de Paulo escrita aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, do versículo 23 ao versículo 30. Façamos a leitura alternadamente. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Todos. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Aqui está, irmãos, Paulo mostrando como foi instituída a ceia do Senhor. Chamamos a Santa Ceia. Ela é uma ordenança. Nós, os batistas, temos duas ordenanças, não temos sacramentos.
como a Igreja Católica e outros têm sacramentos. Ordenanças porque foi ordem de Jesus. Então, duas ordenanças, o batismo e a ceia. Elas andam juntas, as ordenanças. E aqui temos então, agora, quando temos aqui, nós temos 3 visões neste caso. Uma visão chamada retrospectiva, outra visão chamada introspectiva, outra visão chamada prospectiva. A retrospectiva leva-nos ao Calvário, leva-nos a fitar Jesus na cruz, leva-nos a vê-lo morrendo por nós. A introspectiva leva-nos a examinarmos a nós mesmos, ver se nós estamos em condições, se nós recebemos a Jesus. E a prospectiva leva-nos a ver o futuro, anunciando a morte de Cristo até que venha. Então há um sentido chamado soteriológico. Soteriológico quer dizer que refere-se à salvação. E o outro sentido escatológico quer dizer referente às coisas finais, que vem então a volta de Cristo. E que então temos agora, neste caso aqui, a ceia vou dar então 4 coisas sobre a ceia. A primeira coisa, ela é uma ordenança, eu disse, ordenança santa, é para ser guardada. Ordenança eterna, é para sempre, não tem limite. Só aí já chegaria. Quem a deu? Foi Jesus. Se ele deu essa ordem, devemos cumpri-la com exatidão. Segunda coisa ainda, a ceia não é somente uma ordenança, mas a ceia é também um pacto. Jesus disse desta maneira, aqui está: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Este cálice, tomando o cálice, mostrou aos discípulos e disse: este cálice é a nova aliança. Por quê? A velha aliança ficara. Havia uma velha aliança. Quando saíram lá do Egito, Deus fez com eles uma aliança. E a aliança então foi feita ali, naquela base também, de derramamento de sangue. Naquela noite em que morreram todos os que não passaram na ombreira da casa, o sangue do cordeiro, morreram, inclusive o filho de Faraó. Então, Páscoa quer dizer saída, a saída. E Jesus então faz a nova aliança com o sangue, porém agora um sangue do Cordeiro de Deus, aquele Cordeiro comum. Ele é o Cordeiro de Deus, que morreu uma só vez. Eles matavam sempre cordeiros, agora é uma só vez. Morreu para sempre, e o seu sangue é maravilhoso, o seu sangue é remidor, o seu sangue purifica realmente todo o pecado. Então, irmãos, aqui está o pacto famoso. Há muito pacto feito, muita aliança feita, mas ninguém faz com sangue como Jesus. Nós temos então essa relação com Cristo Jesus. Terceira parte então, é que a ceia é uma proclamação. Diz aqui agora: porque todas as vezes que comeres deste pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Anunciais a morte. Neste momento, meu amigo, se você não tem Jesus Cristo, nós estamos anunciando a Jesus a morte de Cristo. Então, em terceiro lugar, a ceia é uma proclamação pública. Proclamação, sim, de que Jesus morreu. Não morreu à toa, não morreu por si, morreu para nós, para nos salvar. Eis aqui então agora a grande proclamação.
Então, irmãos, temos aqui essas três coisas notáveis. E a quarta coisa notável que temos aqui agora é essa aqui agora. Fazer isto em memória de mim. A ceia é um memorial. A ceia é ordenança, a ceia é um pacto, a ceia é uma proclamação e a ceia é um memorial. Quem pode repetir? A ceia é uma ordenança, a ceia é um pacto, a ceia é memorial. Sim, são quatro coisas, faltou? Proclamação. Então, a ceia é ordenança, a ceia é pacto, a ceia é proclamação e a ceia é memorial. E com memorial, vamos ver três aspectos interessantes. Memorial. Primeiramente, com memorial é o que? Recordar, é lembrar. Como a ceia é memorial que recorda o quê? Recorda a morte de Cristo. Nós estamos recordando a morte de Cristo. Oh, que morte teve alguém no mundo assim. Jesus foi preso, amarrado, levado para subir o Calvário. Puseram-lhe na cruz, puseram-lhe às costas uma cruz. Ele vai subindo, encosta daquela montanha histórica. Vai ele, de repente ele cai. Não aguentou? Passa um sirineu, um estrangeiro, e os soldados obrigam-no a carregar a cruz. Toma a cruz! Ele a tomou. E foi levando, forte como era, foi subindo e foi até lá em cima. E lá em cima, a cruz não era dele, ele deixou. E a cruz era nossa. Deixou a cruz, foi. Jesus, agora que vai pegar a cruz, põe o chão e diga, deita. Ele deitou sobre aqueles paus, mãos espalmadas, braços abertos, e ele põe pernas cruzadas. E agora, meus amados irmãos, neste momento, oh, como dói, como sente, como emociona a ver aquela hora cruz, soldado exalmado com martelo pesado, pega e vai desferir a martelada certeira. Ele roda com força e bate. E ao bater, o prego vai ferindo, rangendo, cortando, dilacerando as carnes. E prega. Pregou a mão bendita do Senhor Jesus. Mão que abençoava as crianças. Mão que se levantava para abençoar a todos. Mãos que anunciavam a salvação. Ambas as mãos pregadas ali, cravos. Mas não só isto, as pernas dele foram também pregadas ali. E agora um cravo maior, vem, jogam e pum! E vai arranjando e cortando. Meu mestre está ali pregado. E agora? Lá está um buraco na terra. Vem os soldados, vão levantando a cruz, outros vêm com a forquilha e vão levantando para colocar no lugar aquele corpo, aquela coisa. E quando chegam perto, ao invés de descer devagarinho, eles saltam para ranger mais ainda, doer mais ainda. Ah, que dor, Senhor Deus! Oh, que dor! Mas Jesus na cruz recebe ainda, de repente, trazem uma coroa tecida toda de espinhos, espinhos acúleos. Aqueles espinhos vêm e colocam na sua cabeça e vão entrando, penetrando na cabeça bendita daquele mestre Jesus. Colocar na cruz, não demorou muito. Jesus tem ao lado dois ladrões,
um à direita, outro à esquerda. Ambos blasfemam dele, zombam dele. Mas uma hora ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Tocou o coração de um ladrão. E ele disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, disse Jesus. Hoje mesmo, hoje estarás comigo no paraíso. Não disse amanhã, daqui a pouco, mas hoje estarás no paraíso. Ora, mas a dor coenta, lancinante, terrível. Vê alguém ferir o lado dele, cortou, e diz: amigo seu, água e sangue. Terrível a lança. E nesta hora Jesus bradou, ó Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me deixaste sofrer? Por que, Senhor? Oh, que dor terrível. Por que foi isto? Foi por você, foi por mim. Foi por você e foi por mim. Pois bem, aqui mostra então o memorial, mostra a morte de Cristo. Segundo, é um memorial que recorda o amor de Cristo. A morte, mas recorda o amor. Que amor! Que amor! Pai, perdoa-lhes. Os inimigos fazendo tudo contra ele. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Terceira, recorda não só a morte, recorda não só o amor de Cristo, recorda também esse pacto que ele fez. Aliança. E recorda ainda mais esse memorial, a sua volta. Ele diz: anunciai a minha volta, proclamando a ceia, anunciando a volta de Cristo. É memorial que anuncia: meu amigo, qualquer hora eu morrerei, qualquer hora você morrerá, mas Jesus virá buscar-nos. Os que estiverem vivos vão com ele, os que morreram serão ressuscitados. Nessa noite, meu amigo, quem sabe é que alguém que não tem Jesus no coração ainda. Hoje é a oportunidade, meu amigo. Jesus está chamando. Assim como o ladrão na cruz ouviu e pediu: Pai, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Ele está lembrando de você, se você quiser também. Dimas e Gestas, dois ao lado dele. Dimas e Gestas, um se converteu, o outro permaneceu endurecido. Assim permanecem muitos hoje ainda, endurecidos. Um vai para o céu, outro vai para o inferno. Você quer ir para o céu ou para o inferno? Para onde? A ceia, então, vem recordar-nos tudo isto. Pois bem, em 1900, mais ou menos, os Boxers, famosos, na guerra deles, eles estavam lutando muito e havia missionários na China, na região lá, quando então, ainda, eles vão passando e passam a cavalo e veio o missionário com a sua mulher e o filhinho dele. Eles param o cavalo, descem, pegam o missionário e vão na árvore com a corda, amarram bem o missionário com nó, ele não podia tirar. Desculpa. Pegam a esposa do lado, amarram-na também bem. E o filhinho, de não ter pena, não. Vão lá no outro lado, amarram o filhinho, amarram bem. E agora, com um chicote forte, eles vão e pegam e vão lançando uma
2, 3, e vão dando chicotadas no menino, e o menino olhando para o pai, e o pai chorando. O menino dizia: papai, socorre-me, papai. Papai, socorre-me, papai, socorre-me, papai. E chicotada, chicotada, até que ele não aguentando mais, ele cai e morreu sendo chicoteado. O pai viu, a mãe viu, e não puderam salvar o filhinho. Não puderam. Mas a sorte que alguém veio e salvou o casal, foi embora. Mais tarde, numa igreja, o casal contava: eu podia entender melhor ainda o amor de Cristo, porque eu vi meu filho não por fazer nada. Deus viu seu filho na cruz e não fez nada porque queria nos salvar. Ele não fez nada para que Jesus da cruz, se tirasse, não nos salvava. Ele viu o sofrimento. Pai, Jesus dizendo: socorre-me. Por que me deixaste, desamparaste? Por quê? Porque nós estamos ali sofrendo, Ele sofrendo por nós no Calvário, para dar-nos a vida eterna. Oh, nesta noite, quem sabe aqui, há alguma pessoa que está sem Jesus. Alguém que está aqui, quem sabe hoje, excluído, afastado, desanimado. É um momento solene. Você pode então recordar essas palavras de Jesus aqui, então, viu? Fazer isso em memória de mim. Nós vamos fazer isso em memória aqui, agora. E você vai ter essas 3 visões. A visão retrospectiva. Descrevi agora há pouco. Jesus na cruz. É o passado, lá. Você quer ter agora a visão introspectiva? Olhe para você. Como você está? Aceitou Jesus? Já tem Cristo no coração? E a perspectiva, a visão do futuro com Cristo Jesus, nos céus, para sempre, para servir o Senhor, lá nos céus, glorificando sempre com amor, como Ele deseja. Nesta noite, apela ao seu coração. Eu vou descer então, para passarmos a celebrar a ceia do Senhor.